que a gente tem aqui são as curvas de nível da superfície em instantes diferentes do tempo. Então aqui é a onda, ela começa nessa posição e ela viaja nessa direção para cima. Então aqui vem a onda e como ela ainda não e o círculo vermelho e onde tem a montanha. Então aqui ainda não tem interação, então as curvas de nível elas são retas, horizontais, e depois vemos como elas vão se curvando para frente. Porque esse padrão, assim que parece uma U. O que acontece? E pode pensar naquela fórmula da relação de dispersão. Ela depende da profundidade. Menor a profundidade, menor a velocidade de propagação. Então, na região mais rasa, a onda viaja mais devagar. Por isso que a metade da onda começa a ficar por trás e por isso que o frente da onda se curva nessa direção. E aqui nesse ponto é quando a onda gera aquele primeiro bico. Aqui não dá para ver muito bem, mas esse é o bico de maior amplitude. Aquele bico era mais ou menos uns 60% maior que a amplitude inicial da onda. Ou seja, ele realmente concentrou a onda, gerando uma onda bem maior. E estudando as curvas de nível, aproximadamente nesse ponto, dentro do círculo vermelho, onde a onda está sendo focalizada pela topografia. E depois tem aquele padrão circular, gerada pelas ondas mais pequenas, que também estão se focalizando sempre no mesmo ponto. Agora, a montanha circular que a gente usou para focalizar a onda tinha uma forma muito especial, não é qualquer montanha. E aquela forma da montanha, ela foi tomada de uma coisa em ótica que é chamada uma lente de Lüneburg. Então, em coordenadas esféricas, polares, essa é a equação da montanha. Então, em ótica, tem um tipo de lente, que não é uma lente circular, mas é uma lente que tem forma de lente, vem dada pela mesma fórmula, que é chamada de lente de Lüneburg. E essa fórmula aqui é especial, porque ela tem a propriedade que ela pega os raios de luz e focaliza eles exatamente num único ponto. Na fórmula usual da lente de Lüneburg, o parâmetro alfa é igual a 1. E a ideia é que ela pega os raios de luz e focaliza eles num único ponto, no bordo da lente. E tem uma modificação que vem dada por valores diferentes do parâmetro alfa, onde se o alfa for menor do que 1, o foco fica dentro do círculo e se for maior, fica fora do círculo. E isso é exatamente o que a gente tem aqui. Tem exatamente aquela fórmula. O alfa que a gente usou nesse caso era de 0,8. E olha aqui o ponto onde ele está focalizando a onda é dentro da lente. Mas isso é outra coisa interessante desse exemplo, é que realmente essa equação é especial para fazer isso. Qualquer montanha circular não tem aquela propriedade. Então aqui tem uma outra
Por exemplo, essa simulação aqui é a mesma onda, no mesmo regime, com 0,1, só que agora, ao invés de botar aquela montanha circular, eu botei um paraboloide. Também um paraboloide circular, né? Mas olha que aquele padrão circular desaparece completamente. O que acontece é aquela topografia parabólica. Ela focaliza ondas de diferente comprimento em pontos diferentes. E é por isso que não tem aquele padrão, que tem uma sequência de bicos um por trás do outro. Aqui não dá para ver muito bem, pelo contraste das cores na figura, mas a sequência desaparece, aquele bico grandão. Aqui também tem uma outra parábola, mas também perde aquele padrão circular. Aparece um padrão interessante, de meio círculo, mas a gente não tem aquela propriedade de focalização, uma propriedade especial daquela função. Agora, e outro caso interessante é, ao invés de botar uma montanha, botar um buraco. Então, o que a gente fez, também experimentou com isso. Aqui, bom, na verdade, isso aqui é um círculo. Aqui simplesmente aumentei o domínio de 10 para 20, mas isso aqui é um círculo. Na hora de botar na figura, que ele deforma um pouco. E aqui o que acontece é exatamente o contrário. Aqui vem a onda e aqui a deformação inicial é na outra direção. Por quê? Porque agora a gente tem um buraco. E na região mais funda, a velocidade é maior. Por isso que a onda, em vez de curvar e ficar para trás, vai para frente. E depois a gente tem um padrão diferente de interferência. A gente brincou com diferente tipo de buraco, mas realmente os resultados serão todos bem parecidos. A gente tentou botar, por exemplo, a lente de Lüneburg, mas para embaixo, mas não perdeu aquela propriedade de focalização. Não aconteceu nada muito estranho. Perdão. Esse aí. Mas a razão de por que isso pode acontecer é que as ondas elas interatuam com o fundo. Ou seja, a gente tem, supondo que uma onda relativamente periódica que tem um comprimento de onda, quando o comprimento de onda é menor que a profundidade, ela realmente perde, meio que ela não consegue enxergar mais as variações no fundo. E isso é o que aconteceu lá. A gente tentou botar diferentes geometrias para o buraco, mas realmente todas essas diferenças a onda não sentiu elas. E por isso que a gente teve aqueles padrões que são realmente bem parecidos uns com os outros. Não mudou muito, por exemplo. Olha essa figura aqui. Com essa figura aqui, ou seja, nesse caso, o caso interessante é quando era aquela função, mas como montanha, não como buraco. E tinha... não dá pra ver, né? A contraste das cores não fica muito boa, mas... tudo bem.
Então, vamos voltar com a apresentação que estava fazendo a aula passada, de qual, ou seja, a gente começou estudando umas equações, que são as equações da teoria potencial, e a gente deu uma fórmula para representar o potencial de velocidade. Então, nessa fórmula, a gente ainda tem que procurar pela família de coeficientes complexos xk. E, para isso, a gente usou a condição de impermeabilidade e a gente teve uma relação para determinar os coeficientes. E aquela relação era uma equação da forma, uma soma Tá, então, usando a condição de impermeabilidade, no fundo, a gente obtinha aquela equação, que a ideia da equação é poder determinar os coeficientes xk e vão ficar dependendo do potencial na superfície e da topografia. Então, o que a gente quer fazer agora é como calcular aquela... A gente pode escrever isso na linguagem do operador, como algum operador B avaliado no vetor x igual alguma coisa, como inverter aquele operador. Então, e o que a gente precisa é calcular a inversa. Então, e a dificuldade do problema é que o operador é um operador compacto, mas a gente sabe que o operador tem inversa, ou seja, o operador injetivo. O problema é que a inversa vai ser um operador não limitado. Mas tudo bem, como vamos fazer para calcular isso? A ideia é usar um método que é muito útil, mesmo na teoria das CDPs e mesmo na prática para calcular coisas, que é o método de Galerkin. Então, o que a gente vai fazer é procurar aproximações do operador em espaços de dimensão finita. E a ideia é que com aquelas aproximações a gente vai obter umas soluções aproximadas. A ideia é que no limite a gente recupera a solução do problema original. Então, vamos introduzir o método.
de Galerkin. Então, o operador B, ele pega sequências de números complexos e a imagem do operador são sempre funções contínuas, que a gente pode pensar que são funções em L2. Funções em L2 periódicas. Então, o que a gente vai fazer é construir uma sequência de subespaços do L2 pequeno e do L2 grande. Então, ou seja, o M... Não. Pega um M positivo. Então, vou usar essa notação. O EK vai ser o vetor canônico de L2. Ou seja, é uma sequência que é uma sequência de zeros e na posição K tem um 1. E aqui a gente simplesmente vai pegar a exponencial complexa para um certo K. E a ideia é que os Ks vêm controlados pelo parâmetro M. E a ideia é supor que o M é grande, né? A ideia é tender M ao infinito. Porque quando M vai para o infinito, isso aqui é uma base ortogonal. Então, aquela sequência de subespaços que a gente está pegando no limite, a gente vai obter a base completa do espaço, tanto para o L2 pequeno, tanto para o L2 grande. Então, dado uma sequência de números complexos sem o M, ou seja, uma sequência que é 0, ou seja, bem com zeros, até o primeiro K, ou seja, aquele K, aquele menos K, onde menos K é o inteiro maior, mas que é menor ou igual do que M. Aí começa aqui número. Ou seja, uma sequência de números complexos desse tipo, né? Então, o y continua sendo uma função contínua dada, que é definida por aquela série. Então, o que a gente vai estudar é, dado um vetor x no espaço UM, ou seja, uma sequência de números complexos desse tipo, b de x é uma função. Então, a gente vai estudar a diferença entre a função, ou seja, a imagem da função pelo operador b e a função que a gente quer, que é dada, que é o vetor, que é a função y. A ideia é que se o R do resto for zero, é porque a gente tem a solução, né? Só que o que a gente vai pedir não é que o resíduo seja zero, porque, impor isso, impor que a gente tem a solução, que a gente está tentando calcular, mas o que a gente vai pedir é que o resíduo ele sempre vai ficar ortogonal ao espaço VM.
Assim, quando a gente pega o limite m indo para o infinito, a gente está impondo que o resíduo vai ser ortogonal a todas as funções exponenciais e, portanto, vai ser zero. Esse é o jeito de fazer a aproximação. Então, a condição que seja ortogonal a Vm e que o produto interno com cada um dos elementos seja zero, né? Mas R é Bx menos Y, então isso é equivalente a pedir que o produto interno entre Bx e uma exponencial complexa seja igual para todos aqueles vetores que estão no espaço Vm. Nada estranho, né? Só que agora a gente pode calcular aquele produto interno, porque esse aqui é o produto interno usual da L2, que é integral do produto do primeiro com o conjugado do segundo. Então, a condição ortogonalidade, ou seja, aquela que o resíduo sempre seja ortogonal ao subespaço, simplesmente vou escrever aquelas integrais do produto interno. Então, menor do que. Então, o que é importante por trás disso? Aqui a gente tem um sistema de equações lineares, né? Que isso aqui a gente pode pensar que isso é uma matriz pelo vetor x igual a alguma coisa, algum outro vetor. Ele é um sistema quadrado, porque o k varia de menos m a m, o L também varia de menos L a L, de menos m a m. Então, a gente tem uma versão matricial do operador. E se a gente conseguir resolver aquele sistema, que é o que a gente vai fazer usando o computador, resolver aquele sistema que já é uma matriz finita, a gente obtém que os coeficientes xk no espaço UM, e o que a gente garante que o resíduo ele seja ortogonal a todas as exponenciais complexas até o parâmetro m. E a ideia, naturalmente, para obter melhores aproximações, começar a botar um m maior cada vez. E fazendo isso, a gente tem o seguinte. Então, porque, ou seja, a gente fazendo isso, tá, tudo bem, mas
A ideia é escolher um M adequado. Olha também uma coisa importante. Esse M também está controlando o tamanho da matriz. Ou seja, em princípio, seria uma matriz infinita. Tal coisa não existe, mas em princípio é um sistema infinito. Aqui a gente já é um sistema finito. Então, o que a gente quer fazer é, será que eu realmente preciso botar um M gigantesco para ter uma boa aproximação? Eu posso botar um M que seja grande, mas um grande razoável, que possa ser calculado rapidamente num computador para obter uma solução aproximada de boa qualidade. Então, o que a gente estudou naquela figura e essa pergunta, qual que deveria ser o M, que aqui nessa figura eu chamei de N, mas tudo bem, é a mesma coisa, para manter um certo erro razoável. Então, o que a gente tinha por trás dessa figura era o seguinte: a gente tinha um escalão, um trapézio, e a gente tinha uma onda, que era uma gaussiana. Ou seja, esse é o Q de x. E o que a gente fez foi simplesmente calcular explicitamente qual que era o potencial no interior, fazer a derivada, e essa é uma solução de referência. E o que a gente queria comparar era com aquela solução de referência e a solução do nosso sistema algébrico de equações, e ver que tão boa era a aproximação. Então, aqui tem uma linha verde, que é um erro relativo. Isso aqui era o eixo é logarítmico, ou seja, menos 2 quer dizer 10 a menos 2. Ou seja, que aqui já por baixo disso, o erro, pode pensar que em porcentagens é menor que 1%. Ou seja, já é uma coisa bem próxima. E então, aqui a gente simplesmente começou a usar diferentes valores para o parâmetro M. Então, quando ele era muito pequeno, o erro era quase 200%, e aí o erro ele começava a decair. E, por exemplo, para valores de pequenos, por exemplo, 0,1, o erro ia para... Ou seja, ele tinha parecia uma coisa decrescente. E, bom, finalmente, ele saturava. Mas sempre ficava por embaixo do 1% de diferença, que era o que a gente queria manter. Quando, aqui não aparece na figura, mas quando o min, esse parâmetro, é menor do que 0,1, isso era a situação que sempre acontecia, que a gente viu que sempre acontecia. Sempre o erro decaía e decaía bem. Ele, no final, saturava num certo valor, ou seja, comparado com a nossa solução de referência, ele não melhorava, mas ele sempre decaía. Mas o que foi estranho foi que quando o valor de μ começamos a subir o valor de μ, olha que o erro ele sempre decai, começa decaindo e sempre tem uma região onde, bom, a diferença ficava dentro da tolerância que a gente desejava obter. Mas depois, quando ele começava a crescer, olha que a solução, em vez de melhorar, ela começava a ficar pior. E pior, pior, pior. E quando, por exemplo, o μ era quase 1, ele piorava rapidamente. Então, esse comportamento aqui é um comportamento típico de quando a gente está tentando inverter um operador que é compacto. Quando o operador é compacto, e nesse caso que é inversa e não limitada, as discretizações que a gente obtém, ou seja, aquelas matrizes com as quais a gente aproxima o operador, elas são matrizes que são mal condicionadas. E realmente aquele erro que a gente, de fato, obtém para valores de n grande, ao invés de ter uma convergência, o que acontece é que o número de condicionamento da matriz é ruim demais. E quando o número de condicionamento da matriz é ruim, quer dizer que pequenas perturbações geram erros gigantescos, são amplificados muito. E se você não tem cuidado com isso, aqueles erros acabam poluindo toda a sua solução. E isso que aconteceu para aqueles valores.
Agora, mesmo tendo aquele problema, é uma coisa usual. Então, quando a gente tem um operador compacto, tem duas coisas. A primeira é obter uma condição de parada, ou seja, você escolhe o M e você nunca vai por acima desse valor de M que você botou. Aqui nós botamos que esse é o pontinho vermelho, que a gente especificou um jeito de calcular o parâmetro M e sempre ficou dentro da região aceitável, ou seja, por baixo da linha verde. E às vezes, aumentando o valor de N, melhorava um pouquinho mais, mas tudo bem. A gente optou por botar por uma condição de parada. Ou tem outro tipo de métodos numéricos, que ele estabiliza um pouquinho o erro, mas não melhora muito. Só que nesse caso a gente não sabia como usar aqueles métodos de regularização para estabilizar as soluções, então decidimos parar num certo valor, que é o ponto vermelho, que a gente escolheu com uma fórmula. Essa fórmula do ponto vermelho, a gente deu uma tolerância e a gente escolheu o parâmetro onde parar, fazendo que aquela coisa seja menor que aquela quantidade. E no nosso caso, sempre deu certo. Mas foi uma condição um pouquinho arbitrária, ou seja, a gente só jogou aquele valor, deu certo, pronto. Realmente ainda não sabemos muito bem como melhorar, como estabilizar isso, ou seja, que quando você aumenta o parâmetro M, como evitar aqueles erros que vão aparecer na matriz, mas eles vão aparecer porque realmente a gente está tentando calcular um operador que a inversa tem problema. Ou seja, pequenas variações, como um operador não limitado, pequenas variações geram erros gigantescos. Você não pode controlar porque a matriz, o operador é não limitado, mas tudo bem. E outra razão pela qual a gente também não se importou muito com isso, porque quando a gente está estudando ondas com topografia, a onda tem que ser longa em relação ao fundo, ou seja, o μ tem que ser pequeno. Realmente, eu vou dar um μ grande, ou seja, um μ, por exemplo, perto de 1, que diz que o comprimento de onda e a profundidade é aproximadamente igual, e aí a onda realmente não sente o que está acontecendo no fundo. Então, realmente, usar toda uma metodologia numérica, invertir matrizes gigantescas para modelar a interação entre a onda e a topografia num regime onde aquela interação já é fraca, realmente não vale a pena. Realmente, o caso interessante é quando o μ é bem pequenininho, ou seja, a onda é bem longa, a água é bem rasa, que aí ela realmente sente tudo que tem por baixo e tem interação. Então, realmente, o que estamos fazendo deu certo, pelo menos para o regime de águas rasas, seja, quando o μ é pequeno. Ou seja, não é para... É bem pequeno, menor do que 0,1, no nosso caso. E essa estratégia de parar, ou seja, de truncar o operador numa matriz de um certo tamanho dado, foi muito importante, realmente, não tanto para simulações em 2 dimensões, mas para simulações em 3 dimensões. Porque quando é tridimensional, o número de modos de Fourier que a gente tem é gigantesco. Se você tem, por exemplo, uma grade de n pontos, você tem n modos de Fourier. Agora, se a sua grade é bidimensional, você já tem n por n pontos, você vai ter n por n modos de Fourier. E a matriz que a gente está fazendo vai ter, nesse caso, n por n modos por n modos. Ou seja, é uma matriz de ordem n a 4, onde n é o número de pontos. Ou seja, é uma coisa realmente gigantesca, que não dá para meter no computador, porque é muito grande. Além disso, aquela matriz ela não tem uma estrutura, ela não dá para dizer que ela é esparsa, ou seja, que ela tem muito zero, ou que ela é simétrica. Ela não é nada, é uma matriz cheia de números complexos. Então, realmente, o que deixou que permitiu fazer as simulações tridimensionais foi isso, que a gente pôde cortar relativamente em poucos pontos, por exemplo, aqui, em, sei lá, 80 pontos, por exemplo. E 80 a la 4, um número gigantesco, ou seja, precisa um computador muito bom para poder fazer esse tipo de coisas, mas pode fazer.
não precisa realmente passar para, sei lá, 354, que é uma coisa gigantesca, já isso demora anos para inverter a matriz. Não, uma coisa que pode fazer é demorado, mas faz uma vez e já com isso já estuda o problema. Então, essa estratégia, né? Projetar o operador em espaços de dimensão finita e usar aquela aproximação como operador. E já para a parte temporal, vou pegar aqui. Então, a gente tem as equações. Então, já para estudar a evolução do problema, a gente pode olhar para as condições cinemática e dinâmica, que é essa equação aqui, e pegando mais uma derivada no tempo, a gente pode esquecer do eta. E a gente acaba com uma equação que é assim, phi tt é uma equação na superfície livre. E você como calcula o φy? Bom, você já sabe que φ é representado por aquela fórmula. Você pode derivar simplesmente em relação a y, avaliar y igual a zero. E o xk, eles vêm de onde? Você já tem uma aproximação para o operador b, para o operador x, que para o vetor x, simplesmente resolve o problema, e usa o resultado aqui na fórmula e pronto, já tem como calcular aquele φy. E aqui você já pode pensar que tem uma EDO, né? Duas derivadas no tempo, mas alguma coisa que você já pode calcular, já é só botar os dados iniciais e começar a resolver a equação. Que para o caso do fundo plano foi exatamente o mesmo que a gente fez, só que lá toda esta equação era muito mais simples, dava para fazer as contas na mão e a gente obteve a fórmula explícita daqui. No nosso caso, a gente não tem como calcular isso explicitamente, mas numericamente sabemos calcular ele aproximadamente bem e pronto, isso usa resolver isso com qualquer, sei lá, método que você deseje. Por exemplo, para essas simulações, se você, por exemplo, um executa de quarta ordem, mas tem qualquer outro método, Adams-Bashford, Adams-Moulton, qualquer um que você deseje, pode já usar para integrar isso aí. Então, tudo certo até aqui? Alguma pergunta, dúvida? Começa a ondular quando o Mi vai crescendo, ela começa a ondular mais perto do ponto. Ela começa a distorcer. Ela começa a distorcer. E o problema é que o erro, em vez de... tudo. dá... Quanto mais aumenta o Pi, mais... mas ao invés de melhorar, fica pior. Mas não é um problema, ou seja, o problema é isso, que vira muito sensível aos erros de arredondamento que tem. E termina isso poluindo toda a computação. Por exemplo, uma coisa que a gente observou, por exemplo, é que as colunas daquela matriz que representa o operador, elas decaem exponencialmente.
Então, realmente, a gente está tentando inverter uma matriz que, tudo bem, ela pode ser, ela tem inversa, só que as colunas, elas são exponencialmente pequenas, ou seja, são quase zero. Ou seja, a gente está tentando inverter uma coisa que, às vezes, para o computador é zero. E isso que gera todo aquele tipo de problema. Mas tudo bem, para 1000 realmente é pequeno, isso não acontece. E é o caso de interesse. Agora, uma vez a gente já tem aquele método, a gente já pode estudar uma variedade gigantesca de problemas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente estudou é o que acontece quando você tem a onda e vai interagir com uma topografia que é periódica. Então ela vem para ai. Então quando realmente as coisas que a gente estudou são coisas que já eram conhecidas na literatura, que já tem uma teoria por trás que prediz o que vai acontecer. A gente simplesmente queria ver se aquela coisa que a gente estava fazendo era boa o suficiente para pegar uma variedade diferente de comportamentos, de regimes especiais. Então, esse primeiro que a gente tem aqui é conhecido como ressonância de Bragg, no contexto de ondas aquáticas. Que é isso, né? A onda vai interatuar com uma topografia que é periódica, mas que as variações no fundo são comparáveis com a escala da onda. E olha na onda refletida, aquele rabo que aparece aqui, ela tem uma estrutura, ela parece quase que uma onda, um cosseno, né? Parece uma coisa que oscila bonitinho. E se você olha para o comprimento de onda, ele é aproximadamente o dobro do comprimento de onda no fundo, que é uma das coisas que a gente mostrou aqui. Não. Tá, então aqui tem a figura no tempo final. E aqui a gente tem a onda refletida, que se você olha em Fourier, o bico maior fica acima do inverso do comprimento de onda. E nesse caso sempre foi exatamente nesse caso é o dobro do comprimento de onda do fundo. Aí a gente começou a brincar com, por exemplo, botar um fundo que varia um pouquinho mais rápido. No fundo inicial, aquela função de embaixo era um seno, um cosseno, uma coisa assim. Ele oscilava 3 vezes por comprimento de onda, ou seja, aqui o comprimento de onda é a largura do pulso inicial. Aqui, ele já varia 5 vezes. Então, olha que a gente ainda tem aquele mesmo padrão na onda refletida. Ele é uma onda que parece um cosseno, mas com um cosseno com amplitude exatamente o dobro da amplitude do fundo. Então, essas simulações também têm uma coisa adicional que era esperada, mas que não era provada. E a maioria de investigações que foram feitas sobre esse fenômeno, sobre ondas, sobre topografias periódicas, eles sempre assumem que a variação da topografia era muito pequena. Por quê? Porque o jeito de estudar a maioria de problemas, como a gente não tem soluções explícitas para as equações, então a ideia é obter equações aproximadas. E um dos componentes que é muito usado para obter equações aproximadas é supor que as variações são pequenas. E baseado nisso, você obtém equações mais simples, com as quais você já pode aproximar soluções e coisas desse tipo. E é assim que obtém esses resultados. E então a gente realmente esperava. Era isso, que se as variações no fundo são grandes, por exemplo, olha que aqui vai de 0,5 a menos 0,5 a menos 1,5, ou seja, aquela variação
da cima ou embaixo, exatamente a profundidade. Uma variação que é grande comparada com a onda. A gente queria ver se, naqueles casos um pouco mais extremos, a gente ainda era válido aquelas predições da teoria, e as nossas simulações mostram que sim. A gente ainda tem a ressonância de Bragg. Ou seja, esse é um caso que está no bordo do que é conhecido da teoria, porque a teoria para amplitude do fundo pequena, a gente não tem isso, mas está perto. Mas o resultado continua sendo válido. E aí outro caso interessante é, tá, e o que acontece se aquela oscilação é muito rápida? Então, por exemplo, passa de 5 vezes para 12 vezes. Que é aquela simulação daí. Então, nesse caso, o que a gente tem é uma coisa que é chamada de homogeneização do campo de onda. E o que significa que realmente a onda não sente o fundo. Ela já não, aquelas oscilações são tão rápidas que ela já não sente. Então, imagina que, sei lá, você vai andando, tipo asfalto. O asfalto não é liso. Ele tem variações, só que as variações do asfalto são muito rápidas. Que se você vai de patins, por exemplo, você sente que você vai tremendo, mas se você já vai num ônibus, por exemplo, você já sente que isso é plano, porque justamente a roda do ônibus é gigantesca comparada com as variações do asfalto. As rodas, por exemplo, um patim bem pequenininha, aí você sente as diferenças. E mais ou menos a mesma coisa acontece. Aquelas variações já são muito rápidas para a onda, ela já consegue passar por cima sem problemas, sem sentir aquelas variações no fundo. Elas estão presentes, mas a evolução do campo de onda é completamente análoga ao caso de fundo plano. Realmente, o que muda é... A onda sente que ela está em fundo plano, mas qual é o fundo efetivo que a onda sente? Porque realmente não vai ser nem o máximo da superfície, nem a metade, realmente uma coisa intermediária. O que a gente tem aqui? Então, aqui a gente tem 3 ondas, a vermelha, a azul e a verde. Então, no estado inicial, as 3 começam na mesma posição. E aqui, quando elas... Vou voltar um pouquinho. Quando começa a interação com a topografia, elas se abrem em 3 ondas diferentes. Então, a curva vermelha corresponde à solução com fundo plano, mas que o fundo plano é aquela profundidade de referência 1. A curva azul é a solução da simulação, a onda simulada, e a curva verde é supondo que aquele nível plano que ela sente é o máximo das amplitudes da variação. E o que mostra que a gente vê nessa simulação é que realmente não corresponde, ou seja, o campo de ondas real, azul, não é nenhum nem outro. Ele sente uma profundidade plana, mas é uma profundidade intermediária, que não é nem o máximo nem a metade, é uma coisa na metade, uma espécie de média que ele sente. Uma outra... tá aqui a mesma figura. E outra coisa que onde a gente pode ver a diferença, ou seja, entre as curvas, é a velocidade. Por quê? Porque as 3 ondas começaram na mesma posição e viajaram no mesmo tempo, mas acabaram em posições diferentes. Portanto, a velocidade são diferentes, né? E acho que aqui tenho quanto que era a velocidade de cada um. Não tá.
Tá aqui. Então, a velocidade da curva vermelha, que era aquela que sentia sempre o mesmo fundo constante, a velocidade é sempre menor do que 1, porque aquela velocidade de fase ela é limitada por 1, que uma onda é longa, porque a velocidade é sempre perto de 1. Aqui, em caso, a velocidade era 0,94. Essa é a velocidade da onda azul e essa é a velocidade da onda verde, que é menor, porque ela sente realmente o degrau, ela realmente está passando por cima do degrau. E sobre esse... De novo. A gente tem aquela ondinha refletida, mas ela é gerada por uma outra coisa, que é a mudança no médio. Mas interessante no... A vermelha é pensando que o fundo efetivo, que é a onda sente, ou seja, como pensa assim, a variação no fundo ela vai de 0,5 a 1,5. Então, pensando que, como varia rapidamente, o fundo plano que ela sente é a média das variações no fundo, ou seja, a meia zero. Ou seja, não teve variações, ou seja, ela é o fundo de referência. Nesse caso, ela sempre... Ela nunca sentiu uma mudança no médio, ou seja, sempre um. O fundo é sempre um. É, exatamente. Não, a onda vermelha não tem a reflexão. É a única que não tem. Qual? Ah, essa coisa aqui. Não, essa é a dispersão. Essa dispersão, que nesse caso ela é forte e rapidamente começa a gerar aquela ondulação por trás. Realmente, olha que a onda refletida deveria estar por aqui, e olha que a onda vermelha ela não tem a reflexão, que tem a onda é azul e a verde, mas porque aqui tem uma mudança rápida de um médio para outro. Mas o que é importante é que dentro desse médio, ela não tem mais alterações, ela sente que está com um fundo plano diferente, profundidade diferente, constante. Então, essa situação realmente já também foi muito estudada na literatura. A nossa simulação, que tem de diferente, é, de novo, a amplitude do obstáculo. Que tudo que foi estudado, que realmente tem muitas coisas que já foram estudadas nesse regime, são sempre no caso que o fundo é pequeno. Então, por exemplo, tem um trabalho relativamente recente, também do André, onde eles estudam explicitamente, eles obtêm fórmulas explícitas para calcular a velocidade efetiva da onda na região onde a topografia é rápida. Eles também mostram que a dispersão do modelo, ou seja, a diferença entre as velocidades de face também muda, também é diferente. E, ou seja, e acho que também eles estudaram o caso não linear, ou seja, um caso em que a amplitude da onda realmente é maior. Aqui pensando que sempre a amplitude é infinitamente pequena. E também mostrando como o coeficiente, a não linearidade também muda por causa do médio. Nós estamos no caso mais simples, que é o caso linear, e a gente não estudou analiticamente como variância aqueles coeficientes, mas nós estudamos o caso em que as variações são grandes, que era uma coisa que também não estava feita.
coisa tem aqui? Isso. Caso tridimensional. Esse é um corte transversal do caso tridimensional. Uma seção transversal daquela lente de Lüneburg. Aqui tem blá blá blá. Essencialmente era isso que eu queria mostrar para vocês, como modelar, qual foi o método que a gente desenvolveu para modelar ondas em 3 dimensões. Tá aqui as imagens de novo. Então, esse para o caso... esse para o caso de uma lente de Lüneburg que estava focalizando fora, só que a gente não pegou aquele padrão de interferência bonitinho. Aquele é o caso que eu mostrei, da onda focalizando dentro do círculo, como a gente esperava. Aqui é o caso parabólico, que ele focaliza a onda em pontos diferentes, então por isso tem aquela sequência de bicos, um por trás do outro. Num outro caso parabólico, que a gente também obtém um padrão interessante, mas não consegue focalizar bem a onda. Então por isso não aparece um padrão circular, mas aparece aqui, meios círculos. E ao contrário, né? Um buraco. O que acontece é que a onda viaja mais rápido e ela passa rápido por cima do obstáculo, e por isso a frente da onda muda. E já para acabar, o que a gente fez foi... Tem outro estudo para ondas com topografia, no caso linear. E nesse estudo, o que a gente estuda a gente supõe que a onda, localmente ela é plana, e a gente tem uma coisa que a gente chama dos raios, que eles vêm da solução de uma equação iconal, que a gente pode deduzir para aquelas equações. E esses são os raios da iconal, ou seja, as curvas características da iconal, que elas se encontram num ponto. Então, nesse ponto, forma no contexto da iconal, é uma cáustica, que é o lugar onde os raios se intersectam, onde os raios se concentram. Então, aqui aquela teoria aproximada, ela não é válida, mas tudo bem. Antes disso, o que a gente sabe é que a onda deve ser ortogonal aos raios, e que é uma coisa que é relativamente válida nessa região. E a gente vê como a lente ela focaliza os raios. Ou seja, as curvas características de uma equação iconal que tem relacionadas às equações aquáticas. E aqui a gente tem um ponto que ele gera o bico grande, acima do lugar exatamente onde os raios estão se focalizando. Acho que a diferença entre realmente o ponto máximo da onda, os raios, era uma coisa como de 2%, uma coisa assim bem pequena. Ou seja, mesmo sendo uma teoria que não é válida nesse regime, a gente ainda consegue predizer coisas, onde que os raios vão se focalizar. Parece que são lugares onde vai ter uma amplitude da onda maior, só por causa da interação com a topografia. E pronto, isso. Ou seja, aquele pontinho aqui. Que bom, gente. Isso é tudo. Obrigado.